Vamos abrir aqui nossas Bíblias, no livro de Juízes. Juízes, ali no começo, bem próximo do começo da Bíblia, depois dos 5 primeiros livros. Juízes, capítulo 16. É assim depois, Deuteronômio, Josué e Juízes. Nós tivemos um período nas Escrituras, no povo de Deus, que chama de juízes, porque não havia ainda reis, né? E o povo era governado por juízes, segundo o que Deus levantava para governar o povo, né? Que eram os que julgavam, que ensinavam. Está ali no começo ali, Juízes 16, e nós vamos ler poucos versículos, a partir do 19 até o 21 somente. Ele fala assim, ó: então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Santo Deus e Pai, fala ao nosso coração nesta noite, Senhor. Derrama da tua unção, da tua autoridade. Dá-nos, ó Deus, um coração sensível à tua palavra, um coração sedento à tua palavra. Não nos deixe sair desse lugar com dúvida, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua palavra, Pai. E desde já eu quero entregar a ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós vimos aqui, irmãos, um texto, todos os irmãos conhecem a história de Sansão, né? E Sansão é um camarada que nasceu de um milagre, né? Ele nasceu de um milagre e ele foi consagrado ao Senhor desde pequenininho. O Senhor exigiu ele, para ele, desde pequenininho, consagrado. Era nazireu de nascença, ele não podia raspar a cabeça. Por isso que ele tinha os cabelos grandes e fazia umas tranças, 7 tranças, né? Ele não podia raspar a cabeça, ele não podia beber bebida forte, ele não podia tocar em defunto, em corpos de animais mortos, nem de gente, nem de animais mortos, né? E tudo isso ele fez e Deus tinha ele como, ele era um homem forte, né? Ele tinha, Sansão, Deus usou assim de uma forma literal, onde ele tinha uma força sobrenatural que na verdade não era dele. Nós vimos aqui, se fosse dele, não tinha acabado, né? Mas a força era o Senhor, amém? Por isso a Bíblia fala: o Senhor é a nossa força, entendeu? Ele que nos dá força, ele que é a nossa força. Porém, Sansão, rapaz, ele acabou se perdendo na visão, se apaixonou por essa mulher chamada Dalila, dos filisteus, e aqui a gente já vê assim de início, né? Um jugo desigual, com tantas esposas, com tantas mulheres lindas que tinha Israel. Ele foi justamente se deixar enfeitiçar ou amar aquela mulher filisteia, que era inimiga do seu povo, Mas aí a gente vai ver que isso aqui não pode estar nas Escrituras, e não está somente para contar uma história de uma aventura de um homem forte, né? Que já fizeram vários filmes com Sansão, mas é o que Deus fala conosco nessa noite, através dessa palavra. Essa palavra está nas Escrituras, porque ela não é a história de Sansão, ela é a palavra de Deus para a igreja.
Amém? Ela é a palavra de Deus para a igreja. Então, o pecado, irmãos, a palavra pecado significa errar o alvo, né? Errar o alvo. E tudo nessa vida, ele tem um custo, tem um preço. Tudo tem um preço. Não tem jeito. Tudo que você encontra, até mesmo algo que você ganhou, alguém pagou um preço por aquilo ali. Então, tudo tem um preço. E o pecado também tem o seu preço. O pecado também tem um preço. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ou seja, o preço que a pessoa ganha por pecar é receber a morte. Não só a morte física, que é para mais, não é assim de imediato, é por um longo prazo, mas a morte espiritual, que é imediata. E foi por causa dessa morte espiritual, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele fala assim, tem que nascer de novo, Nicodemos. Aí ele fala da água, Nicodemos questiona e fala assim, da água e do Espírito, ou seja, da palavra e do Espírito. Então quer dizer que você precisa nascer de novo, você não pode ser um morto espiritual, porque um homem que não é nascido da água e do Espírito, ele é um morto espiritual. Foi isso que aconteceu com Adão no paraíso. Ele já se escondeu quando pecou, porque descobriu que estava morto, descobriu que estava nu e se escondeu. A primeira coisa que ele fez foi se esconder de Deus. Já no princípio, o homem achou que podia se esconder de Deus. Não há como se esconder do Senhor. Então, lá em Gênesis, em 3,15, nós não vamos abrir, Deus pôs inimizade entre nós e o adversário. Deus pôs, quando ele deu a sentença lá para todo mundo, Deus perguntou, o que aconteceu, Adão? Eu vi que você comeu o fruto, quem foi que te deu? Foi a mulher que tu me deste. Aí falou com a mulher falou, foi a cobra que enganou. Aí Deus deu uma sentença para cada um, mas aí Deus deu uma inimizade. Ele falou que o filho da mulher seria inimigo da serpente. Olha só, nós não somos amigos do adversário, nós não nascemos para sermos amigos do mundo, porque o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está morto espiritualmente, como eu estou falando, né? E explicando o que é o morto espiritual, o que é o morto físico. O morto espiritual é uma pessoa que está na prática do pecado, e o mundo todo está na prática do pecado. Por isso Jesus fala, eles não são do mundo. Então nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então Deus colocou essa inimizade, né, entre nós e o adversário de nossa alma, que eu sempre deixo claro que ele não é adversário de Deus. O Satanás é adversário nosso. Deus não tem adversário. Ninguém consegue competir ou disputar ou combater com Deus. Ele é absoluto, não há adversário para Deus. Para nós sim, porque o inimigo trabalha em favor de nos destruir, né? Em favor de perdermos a nossa salvação, de termos o nosso nome riscado do livro da vida. Porque a palavra diz que fala assim, lá em Apocalipse diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E uma daquelas igrejas ali, ele diz assim, de modo nenhum riscarei o nome dele do livro da vida. Ou seja, se nós procedermos conforme agrada a Deus, ele não risca o nosso nome do livro da vida, que é o livro que vai dar a chamada no céu. Ou seja, só vai entrar no céu quem tiver o nome nesse livro de Deus. Amém? Nesse livro de Deus. Então, ele vai assim, que ele falou, e a gente, porque ele falou, nós vamos ferir a sua cabeça, falou que o filho da mulher vai ferir a cabeça de Satanás, e que o Satanás ia ferir o nosso calcanhar. O que está falando? Ferir a cabeça do Satanás quando nós estamos dentro da vontade de Deus, quando a palavra de Deus está no nosso coração e nós a proferimos sobre Satanás, estamos ferindo-lhe a cabeça. Por quê? Porque a cabeça, que é o entendimento dele, né? É o lugar, é o combate que tem contra ele, é a palavra de Deus.
Não tem outro combate. Jesus fala assim, ó, sem mim nada podeis fazer. E ele é a própria palavra. Então temos que estar usando a palavra contra Satanás. E ele nos ferirá o calcanhar. Isso fala de quê? Isso fala de coisa baixa. Isso fala de armadilha. Isso fala de traição, né? Isso fala de engano, de fraude. Engano, o que é um engano? Engano é uma traição. É uma coisa que está te enganando. Tu está pensando que é uma coisa, é outra. Satanás, não, você vai viver, você vai ser igual a Deus. A Eva comeu, achou que ia ser igual a Deus. Quantas coisas ele fala para nós que não tem problema. Isso aí é uma coisinha à toa. Tu acha que Deus vai se incomodar com esse pecado? Você acha que Deus vai se incomodar com essa situação? Meu irmão, se está escrito nas Escrituras, se está dizendo que é pecado, por que eu vou ter que atualizar as Escrituras para poder apagar o que é pecado? Eu vou me enganar. Tem pessoas, tem denominações, e inclusive no sistema atual, eles estão atualizando as Escrituras, a IA está tentando atualizar as Escrituras, para poder tirar o que é pecado, para poder pessoas na prática do pecado poderem participar das igrejas terrenas, ou seja, no templo material. Porque para participar da igreja santa do Senhor, é necessário nascer de novo. Se fala nascer de novo, o que significa nascer de novo, já que a gente não morreu fisicamente e não voltamos para nossa mãe para nascer de novo? Já que não é uma coisa literal. Se não é uma coisa literal, é o quê? É mudar o procedimento de vida. Praticávamos um pecado, agora não vamos mais praticar. Por quê? Porque somos outra criatura. Nascemos de novo pela palavra. Não é querer mudar. Se eu mudar as Escrituras e para poder continuar na prática do pecado, eu não nasci de novo. Amém? Precisamos nascer de novo. Então, o que adianta atualizar? Então, se você atualiza as Escrituras e tira o que Deus falou, para você ficar bem na igreja, bem com os homens, não, eu sou crente, tenho essa prática aí, mas eu sou crente, tenho isso assim, mas sou crente. Está se enganando. A pessoa prefere se enganar. Não é melhor você ouvir a verdade. É como você casar com uma pessoa que casou com você por interesse, porque você tem dinheiro, ou porque você é rico, não, por interesse que... Não foi isso não, Maurício olhou por lá. Maurício ficou olhando para a irmã Simone, né? Ficou olhando para a irmã Simone não está, né? Tu era duro igual ela, não é isso, mano? Crescendo junto, né? Igual essa aqui, ó. Crescemos juntos, nós fomos morar na kitnet alugada, e graças a Deus temos imóveis, mas era kitnet alugada. Eu brincava com ela, falava que o pai dela era dono da Nestlé. Aí, tá vendo? Aí que benção. Agora, mas presta atenção, tem sentido isso? Você viveu uma vida com uma pessoa que está ao seu lado e que não te ama, que está ali por causa do seu dinheiro, porque... Não faz sentido. Eu não ia querer uma pessoa assim, podia ser a mais linda que fosse. Para que ficar se enganando? Não, porque aquela mulher é linda, aquela mulher é linda. Não, eu quero ficar com a minha veinha. 50 anos quase de casado, 43 anos de casado, mais 8 de namoro, né? Mas eu me sinto bem do lado dela, estar com ela. Não me passa nenhum momento, nenhum interesse de vaidade, por causa de beleza, nada disso. Por quê? Porque é necessário, irmão, nascer de novo. A nossa vida tem que mudar. E o Satanás, ele é bom nisso. Falou de ferir o calcanhar é isso, é engano, é traição, é trairagem, né? É fraude, e ele é bom nisso. Ele é bom nisso. Ele tentou convencer Jesus no deserto a ser independente de Deus. Jesus homem, foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha só. Às vezes nós somos levados a uma provação, você pensa que é o Satanás que levou, não é, é Deus nos levando ou nos permitindo ir a determinada situação para nos provar a nossa fé. Amém? Foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi provado ali, transforma pedras em pães, olha só, tudo negócio de autoritarismo para que ele
ficasse independente de Deus, aí Jesus citava só a palavra, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só, que palavra maravilhosa, né? Mas às vezes uma pessoa vem e bate assim, não, você é o cara, você, né, massageia o ego, não deixa, pô, não pode falar isso contigo não vai deixar isso não. Às vezes nós ficamos indignados, e a Bíblia fala assim, não vos indigneis. Por quê? Porque a indignação produz pecado no nosso coração, produz soberba. Porque quando você fica indignado com alguma coisa, com alguma pessoa, quer dizer que é porque você não é capaz de fazer aquilo. Você pode entristecer, mas indignado não, porque e dá graças a Deus que aquela pessoa que praticou e não você. Eu sempre falo isso, quando eu levo um prejuízo, já levei um bocado deles, né? E eu falo assim, ó, melhor eu levar o prejuízo do que eu dar o prejuízo aí alguém. Amém? Eu prefiro levar. Não é uma questão de escolher sofrer, escolher perder, não. Aconteceu, se eu souber que vai ter prejuízo, eu não faço. Agora, se eu levei o prejuízo, eu prefiro levar do que prejudicar o irmão, do que prejudicar a pessoa. E ele saber que ele me fraudou, ele me roubou e não eu roubei ele. Amém? Eu tenho muitos testemunhos nesse sentido. E às vezes, e com crente. Eu tenho testemunho forte assim com crente. De trato, de eu perder dinheiro, e o camarada mudar o trato, eu perder o dinheiro, manter o meu preço para o cliente que eu tinha dado, e do irmãozinho que tinha que me entregar num determinado preço, eu perdi, paguei mais caro, não lucrei nada, e vendi, mas mantive o preço para o cliente. Porque eu falei para o cliente aquele preço, então eu vou manter a minha palavra. Agora o irmão manteve um preço para mim, ele não manteve a palavra dele. Mas aí, ó, o problema dele com Deus. Eu sei quem eu quero servir, quem eu sirvo. Então, amados, e ele filial o calcanhar. Em João 10:10 diz que o inimigo não veio fazer amizade, né? O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para fazer amizade. Então vamos entrar aqui em Sansão. Olha só, Sansão brincou com o pecado, né? Ele era para ser separado, ele não era nem para estar no meio dos filisteus andando à toa. Não era para estar lá à toa. Ele era para estar lá no povo dele, ele era um juiz de Israel, ele era para estar governando o povo dele, incentivando o povo dele, na frente da batalha. Deus deu aquela força toda a ele, para ele dar vitória ao povo de Israel. Não era para brincar com o inimigo. Não era para ganhar a mulher bonita lá do adversário. Não era para, como hoje, por exemplo, para ganhar dinheiro. Quantos líderes estão ganhando e enriquecendo? Mas esse não é o objetivo da liderança do sacerdote. Amém? Esse não é o objetivo. Sacerdote tem que comer? Tem. Pode ter um imóvelzinho? Pode ter um carro bom? Pode. Não vai ficar dando carro velho, empurrando e tudo. Se tem uma condição, pode. Mas eu, por exemplo, até hoje o que eu tenho é do meu trabalho. Não tenho nada de igreja. Nada. Igual o pastor Léo também. Ainda bota dinheiro na igreja. Agora, se tem um ministério, vamos supor que aqui Deus vou fazer fluir o ministério aqui em Itaipu, vou encher essa igreja, vou comprar um terreno, vamos encher de gente, aí vai precisar de eu ficar aqui em tempo integral. Aí eu precisava de um salário da igreja, de uma ajuda da igreja, para largar o meu ganha-pão, né? E viver e trabalhar para a igreja, porque aí eu vou ter que visitar mais pessoas, vou ter que fazer mais obra nesse lugar, vou ter que estar administrando aqui, e eu tenho que vir para cá de vez, né? Mas, por enquanto, é o meu trabalho, eu vivo do meu trabalho. E se não for assim, Deus ficar pequenininho, mas tiver um corpo aqui, um lugar, a gente continua do jeito que está. O importante é ter as pessoas para cultuar a Deus nesse lugar. Amém? Agora, Sansão brincou com o pecado. Então, pecado, irmão, não se brinca. Sabe aquela pessoa que fala assim, vou ter um buraco, o cara fala assim, eu vi uma ilustração, ia ter uma vaga numa firma, né? Aí o cara para motorista, aí ia ver as habilidades dos motoristas. Aí o motorista foi lá, deu um rabo de arraia, passou rente do buraco e perdeu a vaga. O outro deu uma volta lá longe do buraco, ganhou a vaga. Uma ilustração meio mal contada, mas mais ou menos isso aí. Hein? Por quê? Porque a firma estava observando a prudência do motorista em passar longe do perigo. O outro não caiu no buraco, mas ele tirou um fino no buraco, ele podia ter caído.
Ou seja, é como a pessoa que fica brincando com o pecado, flertando com o pecado. Amém? Não tem como. Então Sansão entrou nessa linha, né, de pecar, e ele não se submeteu à palavra de Deus, foi soberbo e negligente. Ele é para ser separado. O mesmo acontece nas nossas vidas, irmão. A história de Sansão, como eu falei, não está aqui só para contar, porque é uma história bonita, dá um filme, né? Tem vários filmes da vida de Sansão, mas o objetivo dessa história é fazer uma aplicação da minha vida, da sua vida, com a vida de Sansão. Hoje, fazer uma aplicação. Porque nós também fomos chamados para sermos santos, para sermos separados, para confiarmos em Deus, para entregarmos a glória para Deus, entregarmos toda a honra para Deus. Mas às vezes nós somos tentados a dar o nosso jeito, como Adão e Eva deu, como Sansão saiu do caminho do Senhor. Então ele não se submeteu à palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios 12, 7, Paulo diz que o espinho na carne, ou seja, que Deus colocou nele um espinho na carne. E aí depois ele orou a Deus, e Deus falou assim para ele, a minha graça te basta. Olha só, o que Deus já está fazendo em nossas vidas, já é o bastante, irmão, nós não precisamos de nada. Jesus Cristo morreu por nós. Se tu tiver que catar latinha para ter o que comer, mas não perder a salvação, dê glória a Deus. Porque tem pessoas com a faca no pescoço, tem país que está matando, enterrando gente viva para negar a Cristo. E nós aqui temos a oportunidade, graças a Deus. Então Paulo fala assim, que Deus colocou um espinho na carne dele, sabe por quê? Para que ficasse esbofeteando ele, ou seja, tem coisas que nós temos que estar sempre reconhecendo que nós somos pequenos, nós não somos autossuficientes. Por mais que nós tenhamos alguma coisa, conseguimos fazer alguma coisa, nós temos que estar sempre na dependência do Senhor. Às vezes eu fico assim, eu vou fazer um serviço, eu tenho um monte de ferramenta em casa, né? Eu fico fazendo umas bobagens lá, tem camarada que mexe em tudo, né? Aí eu mexo na elétrica, mexo não sei o quê, aí eu estou mexendo lá, estou trocando um fio sem desligar o relógio, aí eu estou trocando ali uma tomada, um negócio ali, os interruptores ali, é um monte de seção ali, eu fico assim, guarda para mim não tomar nenhum choque, fico assim na minha cabeça o tempo todo. Não deixa essa serra escorregar, Senhor. Eu estou fazendo certo, mas se a serra quebrar? Eu estou usando ela certo, mas se ela quebrar a serra de madeira ou a de ferro, né? Quebrar um pedaço daquele. Outro dia eu vi um camarada que quebrou, ele com óculos, ainda bem que ele estava com óculos de proteção, um pedaço daquele disco de corta-ferro, quebrou e cravou aqui no óculos assim, ficou parado assim, cravou. Se ele não tivesse sem o óculos, ia direto no olho, né? Então, quer dizer, às vezes você está cortando certo, está devagarzinho, está com jeito, mas o material pode acontecer uma falha. Você está no trânsito, está dirigindo direitinho, está respeitando as placas, está andando direitinho, mas aí vem um maluco de lá embriagado. Então ele está sempre orando, vou embora, eu falo assim, livra-nos do homem mau, livra-nos de todo acidente, não deixa nenhum mal nos acontecer, só porque a minha vida, a minha segurança está em Deus. Nós não somos autossuficientes. O versículo 20, aqui que a gente leu, de Sansão, diz assim, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, tendo ele despertada. Os irmãos sabem a história de Sansão, né? Que, assim, só para resumir, antes disso, a Dalila já tinha, além dele fazer um monte de coisa errada, ele ainda mentiu ainda, inclusive para ela. Ela perguntou, onde vem a sua força? Ele falava que era não sei o quê, aí ela ia lá, se me amarrar com a trança, não sei o que lá, eu perco a força, mentindo para ela, olha só. Aí quando ela chamava os filisteus, ele quebrava a amarra. Se me fizer isso não sei o que, eu perco a força, outra mentira. Aí tá. Aí depois teve uma hora que ele falou a verdade para ela. Olha só, falou a verdade pro adversário. E aí revelou o segredo pro adversário. E Deus
uma coisa que nós temos que fazer, o único segredo nosso que nós temos que revelar para o adversário é assim, por exemplo, quer falar mal, agora a gente fala assim, quer falar mal dos irmãos, em vez de você falar mal dos irmãos, fala de Jesus. Hein? Nós temos que falar de Jesus, não do irmão, mas de Jesus, né? Então Jesus é um que você precisa falar mal. Mas, por exemplo, teve uma ocasião que um rei, Ezequias, não sei se foi Ezequias, acho que foi Ezequias, aí Isaías foi lá e falou, tu fez errado aí, meu filho. Quem foi que mandou tu mostrar tudo aí por bandido? Por Senaqueribe? Quem foi que mandou? Mostrou tudo, o tesouro da casa de Deus, a riqueza que tinha lá, e o olho do adversário cresceu. Sansão não tinha que ter revelado, ele não tinha que estar naquela situação. Ele não tinha que falar, ele não tinha nem que mentir. Não, a força é minha, isso é problema meu com Deus, não é contigo, não tem nada contigo não. Por que você quer saber da minha força? Pronto, não fala. Se falar, falou a verdade, foi o que aconteceu, falou a verdade, mas não era para ter falado nada. Por exemplo, e Deus ensina isso, nós não podemos ser demasiadamente justos, ou seja, exageradamente justo. Por exemplo, Deus falou para Samuel assim, Samuel, vai lá e unge Davi, rei de Israel. Samuel falou, não, senhor, mas se eu for lá, Saul vai querer me matar. Nem souber que eu vou ungir um rei de Israel lá, o Davi, né, ele sabia que era Davi, um dos filhos de Jessé, né, que no caso venceu o Davi, que era o mais novo, né? E aí, você vai lá, aí Deus ensinou para ele a receita. Você não vai falar usando as minhas palavras, eu vim ungir um rei aqui, não, você vai lá, você fala que você está indo lá para sacrificar. E sacrificar é fazer culto, né? Levar os animais naquela época, né? Levar os animais para sacrificar o Senhor lá no templo e tal. Aí você aproveita a viagem, quando o rei não está vendo, não está perto, tem ninguém perto, vai lá e unge o menino, o rei de Israel. Olha só, Deus ensina a receita. Amém? Deus ensina. Não precisava contar, ele fala que ele ia ungir Davi, que realmente Saul ia meter a espada nele. Ele tentou matar depois Davi 3 vezes. Ou mais, não se me falha a memória, entendeu? Porque quando descobriu que Saul era ungido novo rei. Então, o que acontece? Então, o próprio Deus ensina o caminho, né? Mas Sansão não. O inimigo nos alerta depois que estamos perdidos. Sansão, vem aí os filisteus. Aí tu pensa que Dalila está ajudando ele, alertando ele, para que os filisteus não o peguem, mas não, ela está querendo que o filisteu pegue e que fique confirmado que ele caiu. Amém? Às vezes você pensa que o adversário está do nosso lado, não está. Às vezes você pensa que determinada situação é a nosso favor, não é, parece ser. Se não estiver dentro da vontade de Deus, se não estiver dentro dos princípios de Deus, não vai, porque é cilada. Se você não está agradando a Deus com a igreja, vai ser, não, irmão, vem aqui, bota o seu dinheiro aqui que Deus vai te dar em dobro, vai te dar no seu bem. Se você estiver em pecado, tu pode botar o dinheiro todo lá. E você só vai perder o seu dinheiro. Amém? Porque Deus não assina embaixo. Irmão. O mundo fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Mentira. Ele conserta a linha primeiro. Ele endireita a linha. Se a nossa vida está torta, primeiro ele vai acertar ela. Para depois começar a escrever em nossas vidas. A voz do povo é a voz de Deus. Outra mentira. A voz de Deus é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala uma coisa, o povo pode estar gritando outra coisa diferente. Que não, pode estar todo mundo contra você. E você pode estar certo sozinho. Você viu o povo lá todo gritando, crucifica, crucifica. Tudo contra Jesus, o povo. Às vezes, irmão, a gente fica em situação que a gente tem que a nossa fé aprovada. Agora está todo mundo fazendo desse jeito. As igrejas agora estão tudo fazendo isso, estão pintando de preto, estão botando aqueles LEDs, estão botando aquelas músicas X, aquelas... Tudo aquilo tem um propósito, tudo aquilo é ensinado. Se você não entrar num curso de marketing, de coisa, tu vai aprender técnicas para fazer um negócio daquele ali.
para fazer um ambiente, para fazer umas coisas, para colocar uns LED que atrai as pessoas, que faz a pessoa voltar para aquele lugar, que faz a pessoa ficar presa naquele lugar. E não quero que você fique preso nesse lugar por causa do lugar, por causa da parede, da cor da parede. Mas tem que ser pela palavra de Deus. Porque a palavra nos alimenta, porque a palavra nos limpa, porque a palavra nos protege, porque eu tenho o objetivo de ser salvo. Eu não posso, o meu objetivo não é ficar rico, o meu objetivo é ser salvo. Se no caminho Deus quiser dar riqueza, porque ele fala assim, ó, o rico e o pobre se encontraram. Olha só, ambos fez o Senhor. Ele não fez só o rico, viu? Ele fez o pobre também. E quando ele manda pregar, ele fala, ide pregai aos pobres. Por quê? Porque o cara com dinheiro é mais fácil passar um camelo, como Jesus falou, no fundo da agulha do que o rico. Porque olha só, quando ele tem um dinheirinho a mais, uma atividade a mais, irmão, você não tem tempo mais para ir à igreja. Você não tem tempo mais para ir fazer uma obra de Deus. Sexta-feira eu estava na vigília, na casa de reabilitação. Eu faço parte da direção de uma casa de reabilitação lá em Piabetá. Levei um aluno lá, um conhecido do Laerte lá, não ficou. Levei do Levizinho, o outro irmão lá eu levei e ficou. Entendeu? Eu faço parte de uma casa lá. Sexta-feira teve vigília lá. Estava lá sexta-feira, não fiquei a noite toda. Fiquei até 2h pouca da manhã só. Eu fui para casa. Porque eu tinha que ir para cá, que domingo eu estou aqui, né? Tem que dormir o sábado o dia todo, no outro dia, né? Então não fiquei a noite toda. Mas olha só, mas se tiver dinheiro, você tem outras coisas para fazer, às vezes. Tem rico que se contém, não? Pois Jesus falou assim, ó, mas a Deus tudo é possível, quer dizer, porque não é todo rico que vai se deixar levar pelo dinheiro, mas a maioria se deixa. Você pode ver que você não viu o homem já cheio de dinheiro, ele tinha tanto dinheiro que eles alugaram um apartamento só para guardar o dinheiro. Só para guardar o dinheiro. Por quê? Porque eu não podia ir para o banco, porque não tinha como provar onde se ganhou aquele dinheiro. Entendeu? Então eu alugo um imóvel só para guardar o dinheiro. E ele diz assim, ó, o inimigo nos desperta, não parece que está nos ajudando. Sansão, vê os homens aí. E ele só nos acorda para iniciar o nosso sofrimento. Tudo que o adversário fizer, tudo que ele estiver fazendo fora da vontade de Deus, não adianta que não vai fluir. Ah, mas foi Deus que abriu essa porta, foi Deus que fez. Não, se não foi Deus, não tem jeito. E Sansão achou que mais uma vez se livraria, né? Ele disse, vou me livrar de novo. Ele já estava confiando nele próprio. E já achava que era com ele. Estava em pecado, contou o segredo, ele nem viu que ela tinha cortado as tranças dele, raspado a cabeça dele. Acordou, dormiu no colo do pecado, no colo do inimigo, do adversário. Quantas vezes nós ficamos nessa situação? Principalmente se nós estivermos assim, ó, numa situação que está nos beneficiando assim, financeiramente, materialmente, e a gente fica pendurado naquilo ali, deitado naquilo, entendeu? O negócio é errado. Olha, eu conheci um rapaz que ele vendia, sabe o quê? Ele vendia cavalo marinho seco. Tem cavalo marinho? Aqui vocês conhecem o cavalo marinho na praia, né? Ó, cavalo marinho, pequenininho assim, seco. Eu não sei como é que eles fazem para pegar tanto cavalo marinho, né? Eles pegam cavalo marinho tudo pequenininho assim, seco. E ele vendia, sabe para quê? Para casa de macumba, essas casas que trabalham com negócio de macumba. O cavalo marinho era... Aí eu conversando com ele no hotel, que eu também sou vendedor, né? Aí eu falava assim para ele, mas como é que você faz para Deus? Ele falou que era crente. Eu falei, mas aí você pede para Deus ajudar nos seus negócios, para o povo fazer bastante macumba, para poder consumir bastante cavalo marinho. Olha só, olha que situação. Para vender cavalo marinho para macumba, eu tenho que mudar de negócio. Por exemplo, se você abriu uma casa de prostituição, aí você se converte. Como é que você vai orar? Você abençoa a casa, o meu negócio? Não, tem que mudar o ramo, cara. Tem que mudar o ramo, não tem como. Né? Então não tem como Deus ajudar. E Sansão, não, mas só que acontece, irmãos, que a pessoa fica cega. Não consegue ver. O pecado cega. O pecado, o inimigo, quando nós pecamos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte espiritual. O que é a morte espiritual se não é uma cegueira espiritual?
Se não é uma escama nos olhos, que a gente fica orando, Senhor, tira a escama dos olhos, viu, Deus do céu? O que você quer que eu te faça em roupa? Que eu torne a ver. Olha só, ele queria ver, porque imagina uma pessoa que já viu e ficou cego. Então imagina uma pessoa que é cristã e que perdeu a visão espiritual. Meu irmão, vem mais 7 demônios para morar nele. Mais 7, a Bíblia diz. Isso é bíblico. A Bíblia diz, ó, o demônio vem, encontra a casa vazia, aí não tem, quer dizer, está sem o Espírito Santo, porque o camarada saiu da presença de Deus. Se você sair, o Espírito sai. A luz que entra em nós é o Espírito Santo de Deus. É a luz. Ele fala, eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Se sair a luz entrou, ó, tu chega aqui no escuro, acendeu ali, ou riscou um fósforo, a luz prevalece. Agora, se sair a luz, a treva toma conta do lugar. Amém? Aí o inimigo chega, está vazio, ele vai lá, traz mais 7, para garantir firmeza, para garantir a colocação dele na casa, para não conseguir tirar ele fácil mais, porque ele já teve antes. Não é o mesmo inimigo, ele fala assim, ó, ele volta, assim, fala e volta, quer dizer que ele já teve antes. Aí encontra vazio e traz mais 7 com ele. Isso fala o quê? Que o nosso estado vai piorar 7 vezes mais do que era antes de nós sermos crentes. Piorar no sentido assim, de você ficar mais afastado de Deus. Não é que você vai ficar doente, morrendo, não é isso que vai piorar. O que vai piorar é isso, você fica com a cegueira tão grande. Eu às vezes tenho que debater com um crente. Mas vocês da Nova Vida são muito radical. Meu irmão, eu sou apaixonado por uma palavra que Jesus diz. Ele fala assim, ó, mas Senhor, como é que vai ser essa situação? Aí Jesus pergunta para ele assim, o que diz as Escrituras? Aí ele fala, Jesus, então pratica. É isso que eu falo, o que diz as Escrituras? Quer contender comigo? Quer duvidar? O que diz as Escrituras? Se você encontrar, né, erro, depois do culto a gente pode conversar para ver o que foi erro, o que foi errado. Por quê? Não está escrito isso não? A Bíblia não diz isso não? Porque eu não tenho a Bíblia decorada igual muitos pregadores, mas eu já li ela muitas vezes. Mais de 6 vezes de Gênesis a Apocalipse, mais de 6 vezes, fora as vezes solta. Então, mas não tem cabeça para decorar, nem os versículos, nem o Salmo 23 todo, eu não tenho decorado. Mas se você falar uma coisa que não está nele, eu sei que está errado. Vou lá ver. Acende uma luzinha, sabe? Meu irmão falou um negócio ali, mas que não está na Bíblia não. Amém? E ele assim, ó, ele não sabia que já o Senhor havia se retirado dele, né? Ele fala assim, ó, então os filisteus o pegaram e lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza e amarraram. Olha só a desgraça que o adversário está fazendo na vida de Sansão. É o estado que eu acabei de falar, ó, 7 vezes pior. Hein? Porque vamos aproveitar que ele está sem força. A primeira coisa que fez, furar os olhos. Aí. Porque se ele voltar a ter força, não vai ter olho para enxergar. Olha o que o inimigo faz. Olha como é que uma brecha que a gente dá para o adversário. Uma frase que eu nunca esqueço que meu pastor pregava. Hoje é bispo ele, é o bispo Jorge. Ele falava assim, o pecado é como uma porta que você abre uma brechinha, se o inimigo vem e enfia uma cunha. De vez em quando vocês vão ver eu repetindo isso. Porque você enfia uma cunha naquela porta, Maurício, não tem como fechar ela. Quando não tirar? Vai bater, não fecha. Porque assim que é cunha, né? Enfiou uma cunha ali na coisa aqui, numa greta ali, o negócio não fecha mais. Se não tirar, não fecha. Isso fala do pecado na nossa vida. Se não tirar, se não limpar, não tem como agradar a Deus. E o homem sem Deus, irmão, é presa fácil. Ó. O pegaram, né? Quando nós pecamos, nós somos pegos. O salário do pecado é a morte espiritual.
Ó, arrancaram-lhe os olhos, ó, ficamos totalmente cegos. O crente perde completamente a visão. Uns até deixam de crer em Deus. Eu conheci uns que voltou para macumba. Eu conheço pastores, não de presencial, mas de testemunho dos outros pastores, que o pastor foi ser pai de santo. Olha aí. Tem um que fica na mídia aí que eu não gosto, nem quando o pessoal fica, o que você acha disso aqui? Meu irmão, não ouve esse herege, esse homem já foi um dos principais do país, hoje só fala heresia. Por quê? Por causa da cunha, por causa do pecado. Ele não se arrependeu, ele prosseguiu com o pecado. Hoje fala cada heresia, usa um cabelão lá, um velho. Só fala heresia, mas como tem conhecimento bíblico, igual o Satanás, você tem que tomar cuidado para conversar com ele. Amém? O Satanás tem conhecimento bíblico, por isso nós precisamos conhecer a Bíblia. Porque o Satanás também conhece. E a intenção dele é distorcer. E ele vai assim, ó, e amarraram ele, olha só, girava ele o moinho no cárcere, ou seja, na prisão, trabalhando para o adversário. Quer dizer, aí você trabalhava para Deus, agora você vai trabalhar para o Satanás, como é o caso desse que eu comentei agora, sem citar nome. Amém? Trabalhar era uma bênção na mão de Deus, o homem era forte. O exército inteiro, uma queixada, ele matou mais de 1000, assim, ó, uma queixada de burro na mão, e agora está empurrando coisa ali pro inimigo, moendo milho pro inimigo, girando o moinho, que é aquela pedra pesada, usava um cavalo para girar, a força dele foi voltando. O cabelo começou a crescer, a força começa a voltar, por isso que ele estava virando o moinho. É que na Bíblia a gente olha, você pensa que agora, não, aí passou ficou um tempo sofrendo até o cabelo crescer, né? Aí o cabelo cresce, aí agora vai empurrar moinho aqui, ó, porque cego vai fazer o que com a força? Empurrar moinho. Aí, ó, girava o moinho trabalhando, ó. O pecado, e o que a gente aprende com isso? Que o pecado destrói e mata, e o inimigo não está brincando, o seu objetivo é nos destruir. E muitos de nós, muitos crentes, vivem no mesmo risco de Sansão, brincando com o perigo. Amém? Então a história de Sansão não está aqui para ser só uma história, ela tem uma aplicação espiritual para nossas vidas. Porque Deus não está aí para ficar contando historinha. E isso aqui é a palavra de Deus, então você tem que aplicar, ver o que aconteceu, o que o inimigo fez na vida de Sansão, e você aplicar espiritualmente, é o que vai fazer na nossa vida se nós não vigiarmos. Amém? Então que Deus nos abençoe a todos, que nós possamos sermos vigilantes em nome de Jesus Cristo.